Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de resistência dos materiais. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Wagner Chmielewski e hoje eu vou estar resolvendo mais um exercício de resistência dos materiais aqui no canal. Antes de dar continuidade à nossa playlist, peço que todos se inscrevam no nosso canal, deixem um like no vídeo e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo do nosso canal. O exercício de hoje diz o seguinte: sob condições normais de funcionamento, o motor elétrico produz um torque de 2,4 kN. Sabendo-se que um furo de 30 mm de diâmetro foi feito ao longo dos eixos A até E, determinar a máxima tensão de cisalhamento no trecho AB e no trecho BC. Então, o exercício de hoje a gente vai fazer o seguinte. Primeiramente, temos que fazer um corte na seção AB e olhar para o que a gente tem para a direita. Ali podemos perceber três torques no ponto B, no ponto C e no ponto D. Reparem que todos estão para o mesmo sentido. Então vamos adotar o mesmo sinal para todos. Aqui eu adotei o sinal negativo. E aí na nossa equação a gente vai ter então TAB igual a menos 0,4 menos 0,8 menos 1,2 igual a zero. Então, o torque na seção AB vai ser igual a 2,4 kN. Da mesma forma, vamos fazer outro corte agora na seção BC e montar a nossa equação, que agora vai ser menos 0,4 menos 0,8 igual a zero, resultando num torque na seção BC de 1,2 kN. Dando continuidade, agora temos que calcular a inércia polar da seção AB. Então, seguindo a nossa fórmula, vamos ter π vezes o raio externo elevado na quarta potência menos o raio interno elevado na quarta potência. Reparem que o nosso diâmetro na seção AB é de 54 milímetros. Então, o nosso raio interno vai ser 27 milímetros. E o enunciado diz que foi feito um furo de 30 milímetros de diâmetro ao longo do eixo A até E. Então, o nosso raio interno vai ser de 15 milímetros, resultando numa inércia polar de 755,26 vezes 10 na 3 milímetros na quarta. Aqui, então, vamos calcular o cisalhamento do trecho AB. Então, vamos ter o nosso torque, 2,4 vezes 10 na 6, que a gente calculou anteriormente, vezes o raio da seção AB, que é 27 milímetros, sobre a inércia polar que a gente acabou de calcular. Resultando, então, um cisalhamento máximo de 85,8 megapascal para a seção AB. Vamos novamente agora calcular a inércia polar, agora da seção BC, da mesma forma que a anterior. π vezes o raio externo menos o raio interno. O diâmetro da seção BC é 44 milímetros, logo o raio externo vai ser 22 milímetros. E o raio interno continua sendo 15 milímetros, resultando numa inércia polar de 288,45 vezes 10 na 3 milímetros na quarta. Então, o cisalhamento máximo no ponto BC vai ser 1,2 vezes 10 na 6, que é o nosso torque que a gente calculou anteriormente, vezes o raio da seção BC, 22, sobre inércia polar, que é 288,45 vezes 10 na 3, resultando um cisalhamento máximo de 91,5 megapascal, certo? Esse então foi o exercício de hoje. Agradeço a atenção de vocês e não percam os próximos vídeos.